Isaías, capítulo 6 do profeta Isaías. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra bastante conhecida, vamos ler um versículo apenas e depois vamos ler um pouco mais. Capítulo 6 do profeta Isaías. Deus abençoe muitíssimo os visitantes que estão aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeiro do capítulo 6 do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Senhor Jesus, fala conosco através da sua palavra, no nome de Jesus. Pode se assentar, queridos, pode ocupar as mãos e bater uma salva de palmas para o Queridos irmãos, eu vou precisar da atenção de vocês, amém? Pois nem é tanto, nós vamos ler e os irmãos vão prestar atenção na leitura, no nome do Senhor, amém? E lendo aqui, nós vamos pontuar os pontos principais no nome de Jesus, porque nem é tanto o culto de segunda-feira é um culto de estudo bíblico, ensinamento da palavra de Deus. Então nós dedicamos um tempo maior para estudar a palavra de Deus. E como que a gente adquire conhecimento? Lendo principalmente a palavra de Deus. Se a gente não lê, é praticamente impossível adquirir conhecimento. Amém? Só se conhece lendo, meditando no que está lendo. E com a ajuda do Espírito Santo, eu até oriento a todos vocês que estão aqui, antes de ler a palavra, façam uma oração. Pede o Espírito Santo para te ensinar, para te revelar o que você vai ler. Amém? Para que nós não venhamos ficar confusos na leitura da palavra de Deus. Mas escute, por favor. Isso. O discernimento da palavra vem através do Espírito Santo. Por isso que tem que orar primeiro. Amém? Vem colocar a palavra do irmão. Então, irmãos, olha só, escute, por favor. No ano 740 a.C., aproximadamente, foi marcado por uma crise com a morte de um grande rei, né? O rei Uzias. O texto do segundo livro de Crônicas, do capítulo 26, narra a vida e os momentos finais de Uzias. Começou o rei com apenas 16 anos de idade e foi um jovem rei temente ao Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, do 1 ao 5. Ele foi guerreiro e estrategista de guerra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículos 6 ao 8. Empenhado na arte da engenharia, arquitetura, construindo torres no deserto e muitas cisternas de água para suprir o seu povo. Criava gado e era amigo da agricultura. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, 9 e 10. Preparou um grande exército para defender o seu povo, com um armamento e modernas máquinas de guerra posicionadas estrategicamente para lançar pedras e flecha. Capítulo 26, 11 e 15 do livro de 2 Crônicas. Tudo isso fez com que a fama de Uzias crescesse e também a sua vaidade, ao ponto de querer exercer um ministério separado apenas para os
sacerdote, quando tentou queimar incenso no templo, segundo o livro de Crônicas 26, 16 e 18. Por causa de sua rebeldia, ficou leproso, sendo confinado até o fim da sua vida, e seu filho Jotão reinou em seu lugar. Está lá em 2 Crônicas 26, no versículo 19 e 22. A história de Uzias revela a decadência de uma vida bem sucedida, mas que por falta de vigilância e temor perdeu o que havia conquistado com a bênção de Deus. Isaías era um profeta que amava seu rei, e foi nesse tempo de crise que foi levantado para profetizar. Aleluia, no ano de crise, tornou um profeta. Então, queridos, até este ponto da história que nós acabamos de ler, nós vemos que Uzias, ele começou bem cedo a reinar, começou com 16 anos de idade, fez coisas maravilhosas, era um cara bem esperto, né? Um cara bem dotado de sabedoria, glória a Deus, fez coisas grandiosas, mas não vigiou. E não vigiando Uzias, a vaidade entrou no seu coração. Entendemos nós então que essa história está na Bíblia para nos alertar, para que nós não venhamos de maneira nenhuma, em nenhum momento da nossa vida, deixar que a vaidade venha entrar no nosso coração. Porque quem deixa a vaidade entrar no teu coração cai em decadência espiritual. A vaidade que entrou no coração de Uzias se chama nada mais, nada menos do que a vanglória. Ele se achava melhor do que os outros e se achou melhor do que os sacerdotes, porque segundo a Bíblia, ele entra no templo para fazer aquilo que não era lícito a ele fazer, mas ele pensava que ele podia, porque ele era rei, porque ele era estrategista, porque ele era guerreiro, porque ele havia construído, aleluia, e edificado aquele povo, edificado as cidades. Então isso fez com que ele pensasse que ele fosse melhor do que os outros, e deixou com que essa vaidade de vanglória invadisse o teu coração. E a Bíblia diz para nós que quando ele fez isso no templo do Senhor, ele ficou leproso do pé à cabeça e foi afastado da sociedade, porque o leproso nesta época não podia ficar no meio da sociedade, ele tinha que ficar em um lugar confinado, desprezado e rejeitados por todos. E quando chega o ano da sua morte, toda aquela nação entra em crise. Amém? E o que fazer? Então surge em nossa mente uma pergunta: o que fazer em um tempo de crise? O que fazer em um ano de crise? A primeira coisa que nós aprendemos aqui com Uzias é não permitir que a vaidade entre nos nossos corações. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus é o que fazer quando o mundo está em crise, quando o governo está em crise, quando as pessoas estão em crise, quando as famílias estão em crise, quando as igrejas estão em crise. O que fazer? Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer? A primeira decisão certa: buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Isaías 1:4. A primeira decisão de Isaías foi deixar
externas no seu redor e entrar na casa de Deus para buscar a presença do Senhor em adoração. Nós temos que desprezar o que está acontecendo externamente e correr para a presença de Deus e buscar o Senhor em adoração. Pode louvar e glorificar. Louvado seja Deus, aleluia. A partir daquele momento, Isaías começou a ver as coisas se movendo através do poder de Deus. Quer dizer, os olhos de Isaías se desviou da crise e se voltou para o Senhor. Porque, entretanto, ele entrou na casa do Senhor e foi buscar ao Senhor em adoração. Desvia os olhos da crise. Ele não está vendo mais as crises. Ele não está vendo mais a nação devastada por causa do pecado de Uzias. Mas ele está vendo o mover, o agir, aleluia, do Senhor. E o que Isaías vê através do poder de Deus? Em primeiro lugar, ele vê a glória de Deus, versículo 1. Isaías viu a glória, aleluia, de Deus. Em segundo lugar, versículo 2 e 3, Isaías viu o louvor dos anjos. Os anjos louvando ao Senhor em adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, versículo 4, ele viu o mover de Deus, o agir de Deus, a ação, aleluia, de Deus. Quando contemplamos, saímos, aleluia, da esfera ação negativa diante dos fatores externos para a reação positiva, aleluia, de um direcionamento que vem de Deus e não de nós mesmos. O louvor dos anjos não declarava a crise do mundo, e sim a glória de Deus. Por isso precisamos deixar tudo e contemplar a glória de Deus em adoração para ver o mover do Senhor em nossas vidas. Quando nós deixamos tudo e entramos na presença do Senhor e buscamos ao Senhor, aleluia, é como se a crise estivesse acabada, porque nós não estamos mais vendo a crise. Qual é a segunda atitude de Isaías em meio à crise? O que fazer em meio à crise? Em segundo lugar, confessar. Diz a Bíblia para nós, no versículo 5 ao 7, a segunda reação de Isaías foi confessar ao Senhor as suas falhas e também os seus erros, ou os erros do seu povo. Diante da glória de Deus, Isaías reconheceu que tudo o que estava vivendo era devido ao pecado. Então Isaías ele toma três decisões, ou melhor, ele toma duas decisões e recebe, aleluia, algo de Deus. Primeiro, ele se arrepende. Em segundo, aleluia, ele é transformado. E em terceiro, ele recebe o perdão. Aleluia. Primeiro, o arrependimento. Quando nós entramos na presença de Deus, verdadeiramente, essas três coisas acontecem conosco. Primeiro, nós nos arrependemos. Por quê? Porque confessamos os nossos pecados. Confessamos que o mundo só está em crise por causa de nós mesmos, por causa da nossa falta de fé, por causa dos nossos pecados. Quando nós reconhecemos e confessamos, nós somos transformados. Não é o mundo que vai ser transformado, vai ser transformado a pessoa que está buscando e reconhecendo
os seus pecados e confessando os seus pecados. E uma vez que nós somos transformados, automaticamente nós somos perdoados. Isaías entendeu que a razão de tudo o que acontecia era resultado do pecado, e as consequências assolavam a nação. Não adiantava falar de crise externa da nação sem tratar do seu interior. A confissão é um reconhecimento de estar errado e se arrepender pelos seus pecados. Eu entendo isso aqui, queridos, da seguinte forma: o pecado, a crise, melhor dizendo, é um caroço, a raiz é o pecado. A crise é o caroço do câncer, que o médico arranca, mas ele só consegue arrancar o caroço. A raiz continua. Amém? A raiz é o pecado. Ainda bem que o nosso Senhor, Ele não faz milagre pela verdade, Ele não opera pela verdade. Quando nós entramos na presença dEle, em meio às crises, e buscamos a face dEle, e reconhecemos os nossos pecados, Ele arranca, aleluia, o caroço e traz junto a raiz, porque Ele perdoa o pecado. Pode bater palmas e glorificar e louvar. Não é uma operação pela verdade, é uma operação correta, mas tem que haver um arrependimento de oração. A pessoa tem que estar decidida a abandonar o pecado, decidido diante de Deus a deixar o pecado. Isaías estava tão decidido que ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque eu vi o Senhor. Quão grande arrependimento! Quando Isaías pensa que ele vai perecer, o Senhor envia-lhe um serafim que tira a brasa, amém, do altar e toca os lábios de Isaías, dizendo: está purificado, está purificado o teu pecado, está perdoado as tuas iniquidades. Naquele momento o Senhor estava arrancando o caroço e trazendo a raiz junto. Aleluia! Pode louvar mais o nome do Senhor. Pode glorificar. Em terceiro lugar, o que fazer em meio à crise, ou às crises. Em terceiro lugar, aceitar. O terceiro exemplo de Isaías foi aceitar a verdade de Deus para a sua vida. A partir daquele momento, Isaías se tornou um grande profeta no meio do seu povo, anunciando a palavra do Senhor para sua geração. Aleluia. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos de aceitar a verdade de Deus, porque que muitas pessoas desprezam e rejeitam a verdade de Deus. Meu Deus! Porque a verdade confronta. A verdade de Deus joga por terra o nosso ego. A verdade de Deus joga por terra o que nós pensamos que somos e na verdade não somos. Ela nos confronta, e a maioria das pessoas, ou a maioria de nós, porque eu tenho que me incluir, a maioria de nós não queremos ser confrontados. Mas não existe evangelho
vidas, confronta as nossas atitudes, confronta nós para que nós venhamos receber uma verdadeira transformação pelo poder da palavra de Deus. Olha para nós, Senhor. Isaías aceita a verdade de Deus, ele aceita ser confrontado. Aleluia, Jesus. Ele aceita o chamado. No versículo 8 ele é chamado. Na parte A. Ainda na parte B, ele responde, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 9 ao 13, ele recebe de Deus, aleluia, que não seria fácil. O Senhor revela para Isaías todas as dificuldades que ele iria enfrentar e que muitos de nós não queremos. Nós não queremos as dificuldades, nós queremos só as bênçãos do Evangelho. Não queremos as provas, não queremos as calúnias, queremos só as bênçãos. Mas o Senhor Jesus não nos deixou enganar. Ele disse para nós: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos devoradores. Ele disse também: neste mundo tereis aflições. Ele nunca disse que seria fácil. Sempre. Glória a Deus. O Evangelho, quem vive o Evangelho verdadeiro, louvado seja Deus, é perseguido, é desprezado, é rejeitado, é caluniado. Quem vive o Evangelho verdadeiro é incompreendido pelas pessoas, é criticado. Quem vive o Evangelho verdadeiro sofre aqui neste mundo. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos sofrer essa aflição como bom soldado de Cristo. Por quê? Porque temos uma recompensa. Seremos desprezados pelo mundo, mas receberemos o céu com herança. Pode glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Então nós temos que ter isso em mente. Temos que ter essas verdades em mente. Amém? No nome de Jesus. A partir do capítulo 6, a vida de Isaías muda. Porque ele teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor. A Bíblia não diz, mas os historiadores dizem que este profeta, o profeta Isaías, ele foi cerrado pelo meio. Imagina ser cerrado vivo, como se serra uma madeira, aquele serrote que um segura de um lado e o outro segura do outro. Penduraram ele assim, ó, de pernas, cabeça para baixo, pernas para cima, ó. Olha. E cerraram ele ao meio por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho do Senhor. Amém? Mas pode ter certeza de uma coisa: cerraram a carne, mas não cerraram a alma. Tocaram na carne, mas não tocaram na alma, porque Jesus falou sobre isso. Jesus disse: não temeis aqueles que podem matar o corpo e não sabem o que fazer com
propósito, mesmo em meio à grandes crises que vivemos na sociedade. Fomos escolhidos por Deus para enfrentar tudo e vencer com o poder, aleluia, com o seu poder e amor. Nós vamos, uma vez que nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, nós somos capacitados para vencer através do poder e do amor de Deus. Amém? Não amamos mais as nossas vidas. Amém? Porque o Senhor Jesus disse que quem ama a sua vida aqui na terra, perdê-la. Mas todos aqueles que perder aqui a sua vida na terra, encontrará a vida eterna. Como que se explica isso? São aqueles que desprezam os prazeres deste mundo e abraçam a vontade de Deus. Desprezam os prazeres da carne e abraça, aleluia, o prazer de estar na presença do Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo fale mais alto no nosso coração. Deus abençoe. Nós vamos fazer um momento de oração e eu vou encerrar este momento e vou orar pelos visitantes no nome de Jesus. Quem puder ficar de pé, fique e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por este ensinamento que o Senhor trouxe aos nossos corações aqui nessa noite. Que nós possamos, meu Pai, no nome de Jesus, aderir a esta palavra para nós, Senhor. Aceitar esta palavra, Senhor, em nós, meu Pai. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com muita fé aqui agora. Que cada pessoa que está aqui possa ser tocados pela palavra do Senhor, tocados no nome do Senhor Jesus Cristo, por esta palavra transformadora, por esta palavra que verdadeiramente muda as nossas vidas, muda as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu oro cheio de fé neste momento, Senhor meu Pai, ó Senhor da glória, que haja verdadeiro arrependimento, Senhor, que haja verdadeira transformação, Senhor, que haja verdadeira mudança de vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Venha receber, Senhor, o nosso amor. Eu quero glorificar o Senhor por este culto, eu quero glorificar o Senhor pelas pessoas que aqui estão, que o Senhor possa abençoar cada vez mais. Eu quero glorificar o Senhor, meu Deus, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a oportunidade de poder anunciar o Evangelho Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de poder fazer menção na palavra do Senhor. Pai, recebe o nosso valor, a nossa oração e continua conosco, no nome de Jesus. Amém.